Além da disputa na Câmara dos Deputados, o cenário político nacional recebeu hoje, né, acho que mais importante do que a eficácia, mais importante do que as contraindicações e os efeitos colaterais, mais importante de ser um dos primeiros países do mundo a começar a vacinação, o país ganhou a primeira foto de uma vacina sendo aplicada em solo nacional, com a presença do governador João Dória, que não é médico, mas estava presente ao local ali, né, num cenário todo ele montado para a primeira dose da Coronavac aplicada. Já tem reportagem na imprensa, está aí a primeira foto, vamos exibir sem nenhuma exclusividade, porque ela foi feita para ser divulgada amplamente. Está aí o Dória, né? Olha só que beleza. Parece que é ele, né, por intermédio da pessoa de jaleco branco, que está, né, salvando o país com a seringa e a agulha. Então, pergunto para o companheiro Antônio Carlos, agora que a gente tem a primeira foto da primeira vacina do Brasil, problema resolvido? É, o, o país assistiu hoje a um verdadeiro show de demagogia, né? A reunião burocrática da direção da Anvisa para votar o uso emergencial, né, da vacina da Coronavac e da vacina produzida na Índia, né, e que aqui no Brasil vai ser produzida pelo Instituto Fiocruz, mostrou aí, teve 5 horas de duração, né, parecia aqueles julgamentos do STF, do mensalão, em que o pessoal usava o julgamento, tá aí a imagem, né, a produção tem uma imagem para gente, o pessoal transmitia pela TV aqueles julgamentos super horríveis, com aqueles votos de mais de 1 hora de duração, 4, 5 horas de duração dos ministros do STF. Bom, agora, quem brilhou foram os diretores da Anvisa. Eles nunca tinham ficado tanto tempo sob as câmeras, né, e deram explicações aparentemente técnicas, toda uma encenação. Tinha discurso, teve até gente que encenou críticas aos governos, né, pela falta de medidas. Foi um verdadeiro festival. Bom, bom, aí obviamente, ante o anúncio, que também, vamos ser sinceros, nesse não há nenhuma originalidade, né? A mesma situação se repetiu no mundo todo, né? As redes dos países envolvidos não chegaram a tal ponto de ficar mostrando por horas a fio a transmissão, mas houve aí toda uma encenação da aprovação da vacina da Pfizer, da Moderna. Bom, e agora chegou a vez do Brasil. O Brasil já tem mais de 50 países nesse momento no mundo que já estão vacinando, né, que começaram efetivamente a vacinação. O governo, o ministro anunciou que a vacinação no Brasil vai começar na quarta-feira, mas para tirar a primeira foto, como vocês mostraram já aí, a produção mostrou, tem até uma outra foto, aí o Dória aplaudindo, né? Repetindo nos Estados Unidos, aí eles vacinaram uma trabalhadora da saúde negra para fazer demagogia, né? Aqui como lá é para ocultar que justamente o povo negro e os trabalhadores da saúde estão entre as maiores vítimas da política genocida desse governo, né? Eles matam 200 mil pessoas, depois vão lá e vacinam uma pessoa pobre, negra, trabalhadora, né? Provavelmente uma pessoa que se esforça para salvar a vida das pessoas, para fazer demagogia, né? Para fazer o que o Dória vai aparecer amanhã na capa já apareceu hoje nas TVs de todo o Brasil, amanhã na capa dos jornais, né? Nas redes sociais, e vai ser uma das fotos da campanha do Dória, né? O primeiro estado a vacinar no Brasil, né? E também o primeiro estado a completar 50 mil mortos, né? Deveria ver qual é que tem mais importância, né? Se é a demagogia da vacina que a gente vem denunciando, tem um preço aí altamente suspeito, né? Está sendo vendido aí a vacina do Butantan, tem um preço aí 4 vezes superior à vacina da Fiocruz, né? Tudo suspeito nessa situação. Os técnicos
A vacina da Coronavac mostrou aí uma eficácia geral da ordem de 50,3%, ou seja, 50%, né? Mas aí houve todo um esforço nos últimos dias para mostrar o seguinte, que 50% e 100% é a mesma coisa. Inclusive, é a primeira, jogaram na lata do lixo. Eu vou até ter que explicar, quando voltar às aulas, explicar para os meus alunos que 50% não é a mesma coisa que 100%. Porque na televisão teve uma sequência de supostos analistas para explicar não, que 50% está ótimo, que é a mesma coisa que 100%. Né? Não é a mesma coisa. Se você que está ouvindo aí, né, e tinha dificuldades com matemática, não se confunda com essas declarações. 50% é a metade, 100% é o todo. Né? Então, se uma coisa tem 50%, mostra que é só a metade. Quer dizer, não é uma eficácia de 100%. Mas não é só isso, não é só o problema da eficácia, porque também as outras vacinas, nenhuma delas tem eficácia geral de 100%. O fato é que todas essas vacinas, elas estão, de fato, numa fase 4, numa fase experimental 4. Né? Elas superaram a fase 3, que seriam os testes para um grupo mais restrito, pela urgência da situação, mas principalmente pelo interesse dos laboratórios privados de comercializarem. Elas estão sendo colocadas à venda, né, mesmo sem que haja uma grande segurança, né, porque os governos não querem gastar com medidas de proteção, como testes, separação das pessoas, né, com problema, para, por exemplo, obter a eficácia de países que fizeram isso. Né, países, às vezes, muito pobres, né, como a gente vem citando reiteradas vezes, a Cuba, Venezuela, né, mas também tem outros países que fizeram testes em massa, separaram as pessoas e tem uma incidência, uma letalidade que, obviamente, estão correndo atrás. Veja o caso de Cuba. Cuba tem menos de 150 pessoas mortas. Né? E eles estão correndo atrás. Nesse momento, Cuba está na fase de testes das vacinas soberanas, né? Correndo atrás de uma solução definitiva. Mas eles mostraram na prática que a melhor solução, enquanto você não tem uma vacina, né, de eficácia comprovada e com vacinação em massa, é justamente tomar as medidas de proteção. Eles não querem proteger nada, né, eles querem faturar, né, vendendo a vacina, empurrando a vacina para a população, mesmo que ela não tenha a eficácia, seja duvidosa, e faturar politicamente. Né? Então, além do próprio Dória, né, vários políticos saíram aí. O Dória chamou o dia de dia histórico para a ciência brasileira, né? Como se a gente tivesse descoberto aqui hoje a vacina. Né? O Rodrigo Maia também disse que a data de hoje entra para a história, venceu a ciência. Né? E até, o Fernando Henrique Cardoso, né? A mesma coisa, o Butantan e a Fiocruz, e os que se dedicaram à saúde, né? E por aí vai. Era inclusive como se a pandemia tivesse sido erradicada hoje no Brasil. Né? Nós vamos, num dia em que o país, né, está alcançando quase 210 mil mortos oficiais, eles saíram em comemoração, como se estivesse conquistando um título. Né? Uma situação totalmente grotesca. Né? O Pazuello, por sua vez, convocou os governadores para uma reunião amanhã para iniciar a distribuição simbólica das doses, né? E que a vacinação vai começar, o Plano Nacional de Vacinação vai começar a valer na quarta-feira. Eles estão omitindo aí, né, que mesmo as doses que estão disponíveis, que nesse momento são só 4 milhões, né, são ou seja, daria para vacinar 2 milhões de pessoas, ou seja, menos de 1% da população brasileira. Né? Isso é o que a gente tem hoje de doses disponíveis. Né? Não tem plano geral de vacinação efetivo, e como a gente já viu aí, falta até seringa. Né? E pior do que isso, nós estamos num momento em que as pessoas estão morrendo asfixiadas lá em Manaus, né? Uma situação que tende a se repetir em todo o país. Quer dizer, a propaganda de hoje, é bom que se diga,
foi e é também para encobrir essa situação. Né? Nós estamos num momento de maior incidência da pandemia, nós temos a maior média de morte de casos de toda a pandemia, com mais de 55 mil casos por dia, é a maior média de todos os tempos. Né? Nós estamos caminhando para. Nós estamos tendo seguidas vezes. Hoje, por exemplo, que foi um domingo, né, o número de mortos anunciado foi de mais de 500 mortes. No domingo, né, que a gente sabe que eles sempre falsificavam os dados, falavam que era 100, que era 50. Durante toda a semana foram mais de 1.100 mortos todos os dias. E aí eles saem fazendo festa porque eles vacinaram uma pessoa. E porque a vacina, genocidas, cínicos, né? E aí, Rafael, eu até devolvo para você para falar desse caso justamente de Manaus, né? Porque eles comemoram, porque eles podem fazer como muita gente que tem bala na agulha está fazendo em Manaus, né? Enquanto o povo está morrendo asfixiado, sem oxigênio, tem gente que está fazendo fila aí para alugar jatinho. Conta aí para o nosso amigo internauta. Vou falar assim, mas eu queria antes só ler uns comentários aqui dos nossos membros do canal que estão falando sobre esse tema, também da maior importância. Dizem aqui o seguinte, ó, o Gilson Mesaroba, destacando um aspecto importante. O Dória está sendo elogiado nos sites de esquerda, né? A Flávia PB também comenta sobre isso. Está insuportável ver a esquerda ovacionando Dória. Aliás, que choro falso foi aquele. E tem aí uma galera dizendo que se emocionou junto. Pois é. Eu queria destacar também pelo seguinte, porque se... como é que se diz? Se fosse possível, se o Dória não corresse o risco de perder uma parte do seu eleitorado, né, que ainda não ficou completamente louco, ele mesmo estaria aplicando a vacina. Mas como ele não tem treinamento para isso, não fez curso de enfermagem, não sabe aplicar a vacina, ele não ousou pegar na seringa e na agulha e dar lá no braço. Mas vamos falar o que é verdade? É pura propaganda, né? Ele mesmo estaria aplicando a vacina se não fosse pegar mal, né? As pessoas ainda têm um certo desconfiômetro. Não é todo mundo que acredita que 50% é 100, né? Então a pessoa ia olhar e ia falar assim, não, peraí, né, meu, esse cara, ele mesmo, quem é ele? Ainda se fosse o derrotado, né, pentaderrotado José Serra, ele, né, na qualidade de médico e tal, ele poderia ainda fazer uma encenaçãozinha de ele mesmo aplicar, mas ele já é, como é que se diz, já está morto e enterrado, apesar de ainda não ter morrido. Uma outra coisa interessante que eu acho que a própria declaração do Dória mostra o que é a vacina, né? O pessoal está falando que é a cura, é a reinvenção da ciência e da própria matemática, já que, né, 50% agora é igual a 100. Até uma companheira, desculpa me dar uma volta, acho que foi a companheira Ana, que deu as informações, enquanto o companheiro Antônio Carlos falava, ela fez uma observação, né? Que a vacina tinha 50% de eficácia na média, mas ela tinha maior eficácia para casos brandos e graves, né? Só que as pessoas morrem pela média, né? Quando se fala aí do número de mortes, está se falando do todo, né? Quando você fala que o Brasil tem 200 mil mortos, que o mundo bateu os 200 milhões, não estamos pensando só nos casos brandos e nos graves, não estamos falando só das pessoas de 75 anos para cima e ignorando que morreram aí gente com 70, 60, 50, 40, 30, 20 anos, né? Pela doença. Então, lógico que a eficácia média é o que realmente vai determinar, no final das contas, né, a sua aceitação. Imagine só, né, ninguém compraria um carro dizendo assim, não, os freios desse carro eles são 100% eficazes acima de 200 km por hora e a 20 km por hora. Agora eles são só 50% eficazes se você estiver andando a 50, 60, né? Eu preferia ir a pé, né? Bom, aí a vacina, o Dória revela qual que é a da vacina, né? A vacina não é uma vacina, a vacina não é a cura, a vacina é, aspas, uma lição para vocês, autoritários que desprezam a vida. Esse é o discurso.
né? A vacina é o ticket, a senha para o Dória, né, na luta política nacional. Ele ganhou a corrida que a gente havia anunciado aqui no resumo da semana, na imprensa do Partido da Causa Operária, né? A corrida para ver quem vai sair na foto. Ele ganhou, saiu na foto, tá aí. É como ele disse, é o dia V, né? É o dia da vacina, é o dia da vida. Na verdade, ele deveria dizer mesmo que é o dia D, é o dia do Dória, né? É o grande beneficiário aí da, da operação, né, montada para apresentá-lo ele mesmo como o salvador aí, ó. Ele, o Dória é a cura da pandemia, né? Tá resolvido o problema da vacina. Bom, último tema, justamente o lugar para o qual não tem vacina, né? O lugar para o qual não tem solução mágica, não tem seringa e agulha que resolva, né? Nem dê a ilusão de resolver o problema, né? Em Manaus, quem tem dinheiro paga até 170 mil para sair fora, fugir da cidade, né? Cidade que todo mundo deve saber, você só consegue chegar de barco ou de avião, né? E que passa aí por uma situação de devastação total, né? Se você for pensar no que poderia ser pior, né? A pior das piores situações no meio dessa pandemia é aqui a situação na qual a pessoa, um local no país, um dos que se destacaram aí com o aumento do número de casos e de mortos, você não tem estrutura nenhuma, você não tem UTIs no interior do estado, a população das comunidades ribeirinhas, os indígenas, quem for afetado fora da capital está numa situação extremamente difícil e agora quem está na capital não tem nem condições de sofrer a pior fase da doença no hospital, né, por muito tempo, porque não tem oxigênio. Então a pessoa está aí colocada numa situação de praticamente morte certa por não ter como enfrentar, né, ou resistir, melhor dizendo, né, porque para enfrentar seria preciso ter aí alguma condição, ter alguma base, um ponto de apoio para fazer isso. E quem tem dinheiro pagou para sair, se livrou do pior, né, e o governo, os esforços todos aí, se fossem tão humanitários assim, teriam, né, mobilizado aí todos os recursos. O Dória poderia ter enviado aí não sei quantos tanques de oxigênio para Manaus para ver se tenta mitigar essa crise, mas ninguém liga, não é? Bom, para encerrar, companheiro Antônio Carlos, tem vacina, né? E caminhando aí para os 300 mil mortos. E o país ainda assim tem o Enem. Tá garantidaço. Esse sim, né? Mais de 100% de eficácia na chance aí de trazer mais doentes e mais mortos, né? Melhor que a vacina. É contigo.